Olá, eu sou a Maribu. E eu sou a Kika Peppermint. E esse é o About Elas, o podcast das empreendedoras pelo mundo. Hoje é o nosso primeiro episódio aqui no canal. Já tem outros gravados, mas a gente fez questão de que esse fosse o primeiro. E a gente vai fazer aqui um bate-bola, mais ou menos, entre eu e Kika, pra gente se apresentar. Ou melhor, a Kika vai me entrevistar e eu vou entrevistar a Kika, pra vocês conhecerem um pouquinho quem não conhece e quem já conhece. Quem é que não conhece Mariana, né? Quem não conhece a Kika também, né, amiga? Vamos combinar. Vamos ver, que então. Assim. Então, eu tô aqui com a Mariana, Maribu, para os mais íntimos, que é a criadora do Empreendedoras pelo Mundo, a comunidade Empreendedoras pelo Mundo, e também do Aveiro Cult, que é um projeto de, vamos dizer assim, para estimular a cultura, né, local, né, a cultura aqui de Aveiro, e de forma independente, de forma artista de um modo geral. Sim. E eu, sem brincadeira, eu não conheço a pessoa com uma potência tão grande de acolhimento e de impulsionamento como eu vejo nessa mulher. Assim, ela me impulsionou a estar aqui nesse momento. Sem ela, zucrinando meu ouvido, isso não teria acontecido. E, enfim, Mariana é essa força, potência que cuida de nós e que nos estimula a ser melhores a cada dia. Afinal, como boa canceriana que sou, como boa caranguejo, como se diz aqui em Portugal, acreditem ou não, mas eu tenho mesmo esse perfil de mãe e eu quero levar todo mundo ali debaixo da minha asa, todo mundo comigo, principalmente as mulheres. Com certeza. E agora é sua vez. Então, e aqui do meu lado está essa mulher maravilhosa, né, que a gente tem mesmo aqui que nos elevar, porque pronto, é assim. Kika Peppermint, para os de nome artístico, né? Porque sim, nós temos nome artístico. Kika é fotógrafa, Kika é storyteller, Kika é mãe, é empreendedora, é uma pessoa super criativa, é uma pessoa que tem um olhar artístico mesmo para as coisas, independente de estar no seu momento como fotógrafa ou como videógrafa, mas a Kika tem mesmo um olhar artístico para tudo, né? E agora é meu... Não é braço direito, porque eu acredito muito que a gente... nós somos pessoas completas e a gente, né? A gente não precisa de ninguém para se completar, mas a gente precisa sempre de pessoas para andar lado a lado junto com a gente. Com certeza. E Kika é uma pessoa que está levando esses projetos junto comigo, tanto o Empreendedoras quanto o Aveiro Cult. E de fato tem sido uma mais-valia, como se diz aqui em Portugal, muito grande para esses projetos e para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa. Obrigada, amiga. Então vamos para as perguntas. Então, Mari, no meio de tantas frentes criativas, a EPM, a Aveiro Cult, a tua banda diva, Sim. Mari é cantora também, qual é o ponto que você acha que costura, que conecta todas essas Maris dentro de você? Eu acho que a parte cultural e criativa, de certa forma, porque mesmo no empreender, eu sempre empreendi mesmo para coisas que pendem muito para a área criativa, né? Seja com publicidade, com rede social, com conteúdo. Quando eu tive coworking, né, no Brasil, a gente sempre inventava coisas criativas, oficinas, workshops. Eventos, sim, sempre essa parte de evento teve muito ligado, né, a todos os meus projetos. E eu acho que é isso, eu acho que a cultura e a criatividade, né, estão sempre ali. Em todas as regiões, né? Sim. E é engraçado isso, porque eu sou, de um lado, de uma família muito criativa, de músicos, de pintores, enfim. E do outro lado, de uma família que é muito... não vou dizer que não é criativa, porque são criativas também, mas é uma família que foi... Né? Exatamente, que foi uma família de professores, de advogados. Então, tem muito esse contraponto, né? Então, que sustenta também, né? Sim. Tem que ter alguma base para poder ser criativo, né? Sim, mas a minha mãe, por exemplo, é formada em Direito, foi professora, mas
também é uma pessoa que é muito criativa. Minha mãe pinta muito bem, desenha muito bem, então ela já tem ali o início muito disso, e eu sou muito parecida com a minha mãe também. Então, peguei muito a parte, né, de musical, principalmente do meu pai, mas tô sempre ali andando nos dois lados, né? A vontade de tietar as pessoas da sua família é grande. Pode falar? Pode. Ela é sobrinha de Lenine, gente. Prima, amiga, eu sou prima. É, prima. pra dizer Sou que é prima, sobrinha. sou prima segunda. Meu pai era primo legítimo, né? A Legítimo. minha avó era irmã da mãe dele. Sim, e não só. A gente tem do mesmo jeito, a gente tem um primo também que é ator, que foi global há muito tempo, depois foi pra Record também, enfim, fez novelas famosas, inclusive, e que são os dois que são mais famosos da família. Mas a gente tem primos que fazem... Em Aveiro temos Maribupe. E é engraçado porque normalmente é essa geração do meu pai. A minha geração já não tem muito isso. A minha geração, a maioria dos primos, não tem muito essa vibe mesmo artística, né? Todo mundo gosta, tá, mas não tem ninguém, pelo menos não que eu me lembre, que trabalha mesmo nisso, mesmo que seja em paralelo, né? Como eu faço. Mas a geração do meu pai tem baixista e músicos profissionais mesmo, né? Que não são tão famosos, mas trabalham com isso e trabalham com isso a vida inteira. Tem pessoal que toca em casamento, em Recife, assim, que toca muito. Vivem da música, né? E é isso. E uma outra pergunta é: você sente que a música te revela de um jeito que o empreendedorismo não alcança? Ou são camadas da mesma expressão? Eu acho que, por um lado, sim, por outro, não. Assim, eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? As pessoas tendem muito a achar que quem é empreendedor ou empreendedora, ou quem, por exemplo, como eu já passei por isso, quem participa de associação, eu já fui presidente de uma associação, né? E agora também a gente está novamente, porque o Aveiro Cult agora é uma associação, né? Já registrada, então eu estou voltando para esse mundo, mas eu já fui presidente de uma associação de mulheres empreendedoras lá no Brasil, né? Em João Pessoa. E as pessoas tendem muito a achar que esse tipo de coisa é coisa só para pessoas muito sérias, para senhorinhas e para coisas, né, nesse sentido. E normalmente quando as pessoas me conhecem, quando veem também, né, esse meu outro lado mais artístico, mais cultural, eu acho que não dá para dissociar muito de mim, Mas é um porque pequeno eu espanto, sou, né? mas normalmente as pessoas acabam por, eu não imaginava. Sabe? Por mais que tenha ali... Já recebeu? Nossa, mas você é tão novinha. Ah, sim. Sim, muitas vezes. Nossa, que estigma, né? De Muitas achar vezes. que- Com relação à associação, por exemplo, então, assim, várias vezes. Porque na época, se hoje eu tenho 40, isso foi o que? Há 10 anos atrás eu tinha 30 anos. Então eu era muito mais nova. Eu nunca fiz esse perfil de certinha, vocês veem, né? Assim, a pessoa tem piercing, tem tatuagem, tem... E eu nunca fiz questão de esconder nada disso. Então... normalmente as pessoas sempre se chocavam. Ai, mas você é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras. Sou. Por que não? Pois. E pelo empreendedorismo também, de vez em quando. Mas você também canta? Mas você também... E muitas vezes as pessoas não entendem, por exemplo, o tipo de evento que eu organizo. Que são eventos culturais, que são shows, que são... né, eventos na noite, são em bares e tal, e as pessoas sempre acabam por... mas eu organizo evento. Que tipo de evento? É evento cultural. As pessoas não conseguem entender o que é evento cultural. Parece que buga. É como se Buga a mente. música não fosse cultural, como se... Não, como se não fosse uma trabalho. festa não fosse cultural. Como se não fosse trabalho, que é é. pior ainda. Porque as pessoas tendem a achar que, mas você organiza casamento. Não organizo casamento. Outro tipo de... Então você caminho. organiza... então você organiza eventos corporativos. Não. Esse estigma de... Como é que é? Fazedor de eventos, né? Fazedor Pois. de eventos é, tipo, quando meu marido também trabalhava com festa. Não era nem produtor de eventos, era trabalhar com festa. É o menino que trabalha com as festas. E porque meninos jovens, né? Homens jovens têm que... essa coisa é fazer festa. Não encaravam como empreender. Como trabalho. Como trabalho. É o nosso ganha-pão. Acho que é muito como músico também, né? As pessoas encaram muito como um hobby. E até pode ser, isso não quer dizer nada. Pode ser,
Mas tem gente que leva como hobby e tem gente que leva como profissão. Eu, por acaso, eu sempre falei da música como se fosse um hobby que eu levo muito a sério. E pra mim é mesmo isso, assim, nunca foi a minha primeira profissão, sempre foi uma profissão secundária. Um projeto paralelo. Exatamente, um projeto paralelo. Eu canto desde os 16 anos. Eu tô com 40, ou seja, já vão aí uns bons anos. E pra mim sempre foi isso. Sempre foi paralelo, por isso, na minha cabeça, tinha que ser uma coisa divertida. Por isso que eu Senão encarava não vale a como um pena, hobby. Mas, por outro lado, também tinha que ter responsabilidade, porque se tinha um show marcado, Não é tinha que estar brincadeira, lá, tem que tinha tá que lá, ensaiar, horário. tinha que fazer o negócio direito, sabe? Então sempre foi um hobby que eu levei muito a sério. Mas era um hobby que era muito mais uma profissão do que um hobby. Não era uma coisa só, vamos ali, vamos tocar com os amigos. Quando era pra ser isso, era pra ser isso. Também não tem problema. A gente fazia luau praticamente todo verão, enfim, né? Luau chama... Aqui é como mesmo? Eles chamam de... Aqui não tem luau. Tem o quê? A gente tentou fazer luau aqui, até a gente já fez alguns, mas aqui é sunset, porque Tem que ser pra assistir o pôr do sol. tem que ser o pôr do entendi. sol. Pra gente, a gente vai pra praia pra ver a lua nascer, que é cedo, porque o sol se põe cedo. É verdade. E a gente consegue ficar ali, muitas vezes, a Aqui noite toda, até o se sol põe. nascer. No verão o sol não se põe. Aqui, no verão, o sol se põe às 10 da noite. Então, se você esperar a lua nascer, Ixi. a lua tá nascendo, você tá frio, você não consegue mais ficar na praia. A gente fez 2 ou 3 edições aqui de luau, ainda com o nome de luau, mas é isso, tem que ser pôr do sol, porque não dá. Tem seu valor. E aqui eles fazem muito sunset, eles chamam mesmo de sunset. Só que, também diferente do que a gente faz no Brasil, pra gente, os eventos que são assim, que é na praia, com música e tal, é violão, né? É tocar e cantar ali. Pra eles aqui, normalmente, o sunset é com DJ. É verdade. Lá no Porto tem, né, a cena de várias... Não, aqui em Aveiro tem muito sunset na praia no verão. Muito, quase todo fim de semana tem sunset. Mal posso esperar. Pois espero que a gente faça esse ano de novo. Agora também tem que ser isso, a gente faz um sunset, mas o nome é luau, porque senão os brasileiros não entendem o que é que vai ser, e normalmente só dá brasileiro, porque os portugueses não entendem. O nome o que... do sunset é luau. O nome do Então. luau é sunset. Pra todo mundo ficar entendido. É isso. E continuando aqui com as perguntas, agora minha vez. Então vamos lá, você fala muito sobre sensorialidade na comunicação. Palavra difícil, quase que não sai, mas saiu. Qual foi a imagem mais sua que você já criou? Então, na verdade... Primeiro explica o que é sensorialidade. Quando a gente... Sensorialidade na imagem, né? É quando você percebe os símbolos, né? E as coisas que representam a pessoa que está sendo fotografada ou filmada, né? O cenário diz alguma coisa sobre a pessoa, a roupa diz alguma coisa sobre a pessoa, os acessórios, os objetos. Eles trazem também de propósito, né, intencionalmente, emoções. Tipo, se eu tenho flores, eu sei que é uma coisa mais romântica. Se eu tenho, sei lá, um cenário mais, assim, de metais e madeiras, uma coisa mais industrial, a gente sabe que é uma coisa mais urbana e mais uma pegada mais, talvez, dá para inventar uma pegada mais roqueira, uma coisa mais, né, os estilos, né, que evoca os estilos da pessoa. A iluminação também tem a ver com isso, tem tudo dentro da imagem, ela tem ela dá tem um significado Sim. que ajuda a gente a amarrar a imagem A contar uma história, a não é? contar uma história. Sim. Então, Que tudo você é sobre faz. contar histórias, né? Tudo é storytelling para mim. Sim. E assim, qual é a imagem que realmente que é Kika, E saber que é você. que é Kika, né? Na verdade foram duas. Uma foi quando eu estava aprendendo a fotografar, estava já no segundo módulo de fotografia, e o trabalho de final de semestre era um autorretrato. De novo, trabalhar com autorretratos sempre esteve na minha vida, né? E eu optei por fazer uma que era eu no meio, eu queria a luz de janela, então tinha uma janelinha na minha sala, uma janela comprida assim, que vinha a luz, né, desse lado. E do outro lado tinha o relógio de família, que era dos avós do meu marido, coisa e tal, um relógio bonito, antigo. E aquela imagem, ela representava, tipo, ela é uma foto em preto e branco, e ela representava como se o tempo estivesse correndo atrás de mim, e eu indo em direção à luz. Eu querendo ir em direção à luz.
porque a posição do rosto, inclusive, sempre deve ser em direção à iluminação, tá, gente? Quando a gente vai posar aí nos rolês, o rosto persegue a luz. E ela diz muito sobre essa coisa o tempo vai me pegar e eu preciso correr. E né, a simbologia, né, dessa imagem ficou meio isso assim na minha cabeça e foi o que eu persegui durante um bom tempo. Outro é um retrato feminino. Ela adorava dançar, se mexer, né? Então eu comecei a criar os meus ensaios, eu construía eles em cima de movimentos. Então, tipo, você não precisa ficar esperando que eu vá colocar sua mão aqui ou ajeitar o seu cabelo, ficar lá estática, coisa e tal. Eu tentava fazer com que a coisa fluísse em torno de movimentos. Então eu falei todas as vezes, vamos mudar de lugar, vamos ali agora, não sei o quê. Vai, dança. Agora vai ali, perto daquele cenário ali, dança. Pega a flor, ajeita o cabelo, vai fazendo movimentos, vai dançando, né, dentro do seu cenário, porque daqui vai sair alguma coisa. E isso ficou meio que, assim, todo mundo sabia, quando tinha pessoas dançando, fazendo movimentos aleatórios, não sei o quê, era coisa de Kika. Então ficou muito marcado para mim essas duas, a coisa de realmente marcar o significado, a narrativa de um cenário, da expressão facial, da luz, do significado da luz como se fosse uma obra de arte, né? Tipo, quando o artista diz o que significa aquela obra. Sim. E a coisa meio que foi indo pro lado do movimento, procurar ações, e aquilo dava sentido para a pessoa e dava sentido para a história que estava sendo contada. E fiquei com isso na cabeça agora, com essa questão da primeira, o relógio. Era o meu autorretrato. Você tem muito essa questão do tempo, de ter medo, Pronto, pra mim, eu não vi esse ensaio, né? Então tô só pensando aqui no que você falou agora. Eu vou botar a foto depois de algum jeito, vou encontrar essa imagem. Pensando só no que você descreveu pra gente, você tem medo de envelhecer? Você tem medo de... Eu tenho medo de não envelhecer porque o corpo envelhece, mas eu tenho medo de ficar com a cabeça de pessoa velha, sabe? Eu não quero... Eu quero ser sempre aquela velhinha pra frentex, quero ter cabelo rosa pro resto da minha vida. Se depender de mim e que seja fácil de aplicar nos cabelos brancos, né? Pois, eu tô louca que meu cabelo fique branco. E aí eu voltar a com meu pintar, cabelo né? mesmo, eu faço descoloração à torta e à direita. Mas eu quero ser aquela velhinha doidinha, dos acessórios grandes e cabelo colorido, que vai sassaricar por aí, viajar e fazer um monte de coisa. Eu e tu. A minha sogra disse que quando a gente crescer, a gente vai dar um trabalho. Quando a gente crescer. Eu preciso de um adulto premium para poder tomar conta de mim ainda. Não, amiga, pelo menos a gente toma conta uma da outra. Quando a gente tem que tomar conta uma da outra, a gente é responsável. Você tem que ser responsável. É assim? Tem que ser responsável. Com a gente não, mas... O tempo também tem um outro significado para mim. Essa coisa eu sempre fui muito apressada, sempre fui uma pessoa muito apressadora das outras pessoas. Eu sou de Áries, carneiro, né, como se diz aqui em Portugal. E eu sou muito impulsiva, eu quero apressar tudo, eu faço com pressa, faço tudo. É para ontem, não tenho tempo, né? Eu quero falar tudo, enfim. E teve uma situação na minha vida que me obrigou a desacelerar. Foi o nascimento da minha filha mais nova, que tem a trissomia 21. E para eles o tempo é outro, né? Sim. É outro tipo de tempo. Eu aprendi a ir mais devagar. O tempo não me assusta mais, agora o tempo é lucro. Então... Engraçado, eu também sempre fui assim. E eu acho que também com o nascimento do meu filho e com... Aí já é o oposto, entre aspas, né? Ele também tem o tempo dele, ele tem as questões dele, pronto. E as coisas dele que também me fizeram desacelerar muito em alguns aspectos, porque em outros, né, eu tive que até correr mais, brincar. Mas porque ele é uma pessoa muito agitada, né? Sempre foi, desde pequeno, ele sempre foi hiperativo e por um lado também, né, me fez ter que andar muito no passo dele, mas por outro lado ele também tem as questões dele de sair de casa era sempre um problema, porque tudo era devagar, tudo era um processo. E eu, no início, isso pra mim era assim uma coisa quase que uma tortura. E eu tive também que aprender
a lidar Respeitar com o isso, tempo, a né? respeitar, a entender, a tentar. Se preparar antes, Então, né? muitas vezes eu começo a chamar ele para as coisas, tipo, 2 horas antes. Ele Faz vai se atrasar do sentido. mesmo jeito, Mas mas vai atrasar com calma, né? tem que ser assim. Enfim, e como é para você carregar tantas vozes dentro da sua cabeça? Não são vozes literais, tá, gente? Pensando aí na artista, estrategista, observadora do mundo, storyteller, enfim, aí tantas faces na mesma pessoa. Então, essas vozes, né? Esses comandos que ficam na minha cabeça o tempo todo, elas nunca se desligam completamente. Eu acho que a pessoa artista, ela fica sem. O eu artista, eu fico o tempo todo procurando luz boa, cenário bonito, Aham. geometrias, padrões. Isso aqui dava uma boa foto. Ai, aqui dava uma boa foto. Eu fico procurando, né? Fazer um catálogo mental. E ao mesmo tempo, a pessoa. Como é que foi a pergunta? Como é que é lidar com tantas vozes? A pessoa de observador. Acho que Sim. a criativa anda com a observação. Eu sou muito observadora mesmo, né? Eu fico o tempo todo procurando motivos para ser criativa naquele lugar. E a estrategista vem junto, porque vem logo atrás, né? Claro que tem também a quarta pessoa, que é a que toca música, né? O tempo todo na minha cabeça. Então eu lembro de uma música, eu preciso cantar ela. Não, e tem outras, porque também ser mãe também é um universo outra à parte. voz, Enfim, enfim. se a gente for A também... estrategista também fica o tempo todo. Nossa, que coisa legal. Qualquer coisa que eu veja. Nossa, que legal isso. Isso dava um post para fulana. Pois, ainda tem isso isso. dava uma postagem para mim. E aí, nossa, essa história, se a gente pegar fazer essa pegada aqui, dar um storytelling para tal assunto. Né, é o tempo todo a mente girando Ainda em tem torno isso, de. porque a gente não pensa só pra gente, a gente ainda pensa nos clientes, a gente ainda pensa nas amigas, a gente ainda pensa nas colegas empreendedoras lá da comunidade. Aliás, a memória Enfim. você diz que a tua memória não presta, mas tu lembra de cada pessoa que faz tal coisa lá na Empreendedoras. não, você pra essas lembra coisas, quem sim. pode. Aí, quem pode ajudar? Acho que fulana faz isso. Você Pra vai lá essas coisas, e você sim. coloca. Já Às minha vezes eu memória até é não tão sei, boa. não tenho a certeza se a pessoa faz, mas eu sei que ela faz alguma coisa parecida e eu já vou lá, olha, fulana, você consegue ajudar? Pra isso, sim. Aí depois elas mesmas se ajudam e tudo Sim. mais. E você falou um negócio que era tipo de ajudar, né? De lembrar das coisas. E eu não lembro de nada, né? Eu acho que eu virei fotógrafa por causa disso. Para me ajudar a Tem lembrar o das registro coisas. ali, sim. Porque eu preciso ter o registro de alguma. Nossa, meu celular deve ter mais de 30 mil fotos, assim. Porque senão eu me esqueço das coisas. E Ai, às o vezes eu meu revisito, vem a memória, né, do celular, não sei o que, esse dia. Nossa, isso foi em julho. Pois. Sabe? Eu Uma tenho coisa tipo, isso. nossa, eu não lembrava que isso tinha acontecido, eu não me lembrava que eu tinha feito foto nesse dia. E eu preciso muito, assim, da imagem para poder me ajudar a não esquecer. Sim. Na minha memória é grupo do WhatsApp comigo mesmo. Eu tenho uns 3, pelo menos. Porque eu costumo dizer que eu não sou organizada, mas na verdade eu sou. Porque até isso, eu tenho grupos de WhatsApp comigo mesma de assuntos diferentes em cada um, para eu conseguir achar fácil as informações. Então, assim, eu tenho um grupo que é importante, que são as coisas que eu tenho que fazer mais rápidas, assim, né? Eu preciso resolver isso aqui, então tá lá, importante. Aí eu tenho outro. Ideias Madame Boop, que é a minha marca a marca de roupas, de roupas medievais. Ideia Boop, que é outra marca que é de t-shirt, enfim. Então, cada coisa eu tenho. Fica numa conversa com você mesmo. Averocult. Então, eu vou colocando tudo que eu acho interessante, que é pro Averocult, para fazer vídeo, para fazer post. E para não esquecer enfim, também, né? Serve também como lembrete. Tudo. Eu tenho uma parecida, chama-se Escrevi, não li, nunca mais lerei. Eu boto lá, não, eu tenho que eliminar alguma coisa dessa lista. Eu vou lá, elimino, aí surge um novo comando, preciso fazer tal coisa. Então a lista não some, eu fico frustrada, mandei a lista para as cucuias. Ali o meu tá tudo, assim, vejo uma coisa, o importante, até a lista de supermercado vai pro importante. Eu vou assim, coloco tudo lá, depois vou apagando tudo que eu peguei no carrinho. E aí vai, eu faço de novo, eu apago, eu faço, é assim. E tá na hora do nosso quadro Meu Ego que Lute. Te prepara, Mari, que eu vou fazer umas perguntas aqui. Tenho medo. Vamos lá. Já pagou de cu e não sabia do que estavam falando? Paguei de cu, eu não paguei de cu de nada, amiga. Cu no sentido de, garota, no sentido de não, eu sei de tudo, sei as coisas aqui. E não sabia droga nenhuma? Sempre.
Cara, quando eu era adolescente eu fazia tanto isso. Hoje em dia eu perdi a vergonha. Mas quando eu era adolescente... Não sei. Dizer eu não sei, né? De perguntar. Quando eu era adolescente, ai, não sei o quê. É isso. Eu não sabia nem o que era que a pessoa tava falando. Ai, gente. Mas eu não perguntava. Não perguntava. Não tinha quem fizesse. Não tinha Google, Não, e não assim, à mão, tão não tinha, fácil não pra tinha poder resolver. ChatGPT, não tinha Google. A gente se resolve também, tipo, não, sei sim. Vem aqui assim, do ladinho. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso na minha vida. Ai, Acho que depois que a gente fica adulta, principalmente quando a gente tem filho, família, essas coisas, a gente começa a cagar. perde com um isso, pouco, né? né? Essa... Ai, falei coisa feia, desculpa. Porque eu sou carioca, eu sou desbocada. Eu sou paraibana e sou desbocada na mesma. Então, eu acho que a gente perde um pouco. Eu hoje pergunto mesmo. Hoje eu não tenho essa... Mas você lembra alguma situação específica, assim, tipo, nossa, sabe, não sei o quê, a pessoa tá falando, sei lá, de um esporte. Pra mim era sempre com futebol, assim. Cara. Você sabe o que eu não tenho? Fulano, eu sei. Você assistiu o jogo? Assisti. Eu detesto futebol. Não, e o pior é que, assim, eu não vou lembrar de uma situação específica agora, porque foram tantas que eu não vou lembrar. Mas tanto era, assim, de coisas que eu não sabia e que eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia, quanto era de coisas assim, ai, fulana, sabe aquela? Eu não lembrava nunca da pessoa. Sei. E aí eu ia puxando assunto pra ver se pessoa vinha. diz teu nome. Uma hora chegava. Não, de gente na rua, cara... Já gente abracei na rua, estranhos. vocês não têm noção. Já abracei completos estranhos. A pessoa sabia meu nome, sabia o nome dos meus, já perdi as meus contas. cuidadores, sabia tudo. Já perdi as contas. Ainda mais que assim, aqui em Aveiro isso não acontece. Porque as pessoas normalmente vêm falar comigo, mas dizem, olha, tô no teu grupo, olha, tô não sei o quê. Então as pessoas têm esse... Lá em João Pessoa, não. Porque todo mundo achava que era meu amigo, sabe, assim... Então as pessoas iam falar comigo, oi, Mari, tudo bem, não sei o quê. E eu, meu quem Deus, é quem é essa você? pessoa? Oi, não, tudo bem. Por que você está me abraçando? Eu ia puxando assim, eu virava pro meu marido e dizia, então não faço a menor ideia de quem é. Ele começava a rir. Acontecia muito comigo isso na faculdade. Fogo. Porque produção cultural, né? Todo mundo, nossa, pagava de... Ah, eu sou muito culto, porque o artista tal... Conhece o artista tal? Meu Deus do céu, era pra eu saber. Eu fiz prova sobre isso. Conheço. Ah, já fiz muito. Ridículo, né? Mas quem nunca? Muito. Eu acho que quando a gente é adolescente, também. principalmente. Porque... Principalmente homem, que adora equipamentos e não sei o que, você usa, não sei o que, mas você só usa lente fixa, e eu tinha vergonha de admitir, não, é que eu vou comprar uma outra, não sei o que. Bobeira, né? Eu também, depois que tive filho também, tipo, então, acho que a gente relaxa um pouco com as coisas, né? Você conhece o artista, não sei o que, do quadro, não sei o que, do museu, não sei o que. Não. Por quê? Porque não. Muitas vezes a gente nem quer saber também, e a novela de ontem, você assistiu, pronto. duvido que você conheça o meme e tal. Isso eu sou uma enciclopédia. Pra finalizar, então, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente se apresentou a nós mesmas. sim. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio nós temos uma entrevista. Vamos começar com as entrevistas, enfim. Já temos uma gravada e provavelmente quando sair esse episódio já vai ter mais uma. Duas gravadas. Enfim, temos duas. Eu não lembro da outra, mas temos duas. A gente queria agradecer, primeiro, a Nata Lisboa, a Lala, a Laíris. Nós estamos aqui onde vocês estão vendo a Nata Lisboa Aveiro, aqui na Praça Marquês de Pombal. Venham visitar a Nata Lisboa. A Lala tá aqui atrás das câmeras ajudando a gente hoje e é nossa parceira também. A Yasmin, que é a nossa assistente aqui hoje também, muito obrigada. Meu marido Renato, que tá sempre ajudando ali também. A Impacta, né? A Impacta, que é que tá aqui fazendo uma que é a empresa da Lala de audiovisual. Que dá essa força aqui pra gente. É isso, acho que a gente não tá esquecendo ninguém. Se a gente estiver esquecendo, olha, não se ofendam. A gente não lembra de nada. Nós temos memória péssima, então não se ofendam, sintam-se agradecidos. Por a gente ter tentado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Curta, compartilhe, comente e assina o canal. É isso. Faz tudo. Gravando, se quiser. Esperando a Mariana terminar. Peraí. Calma. Ela tá colando aqui um negócio, rapidinho. Vai fazer primeiro qual? Eu vou te apresentar primeiro. Ah, é? Ah, então tá bom. Hoje eu tenho a alegria de... Primeira apresentação. Como é que começa? E nesse não.
O que é pra eu falar depois disso? O podcast do Empreendedoras Felizes. E agora eu te fiz, tô bebendo. Sim, com a marquinha pra frente. Faz um brinde, bebe. Faz um Brinde de água, peraí. Duas avestalhadas.
me fala aí, só pra Olá. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Olha que lindo. É lindo. Porra, amei isso. Mandei pra ele já. Nossa. Quero. Isso numa fada também. Aham. Eu vou olhar com calma aqueles vídeos que você mandou,